Fake news, algoritmos, informação instantânea, jornalismo independente. Os desafios do jornalismo na era da ultraconectividade discutidos aqui, na Sala de Imprensa. Olá pessoal, Sala de Imprensa está no ar, na TV Câmara, na Rádio Câmara e também no YouTube. Você pode assistir nosso programa de onde você estiver. Basta botar a câmera do seu celular, apontar aqui para o QR Code que aparece na sua tela e você já será direcionado para o nosso canal. Mas vamos falar do assunto do dia. Eu já falei aqui algumas vezes que a profissão de jornalismo é muito glamourizada, né? As pessoas acham que a gente vive uma vida de estrela. Mas, na verdade, é justamente o contrário. Nós somos os profissionais do serviço, aqueles que vão atrás de informação e conteúdo de qualidade para servir a população. Mas eu entendo de onde vem essa glamourização, não é à toa não. Está na tela, está na rádio, está em todos os lugares, inclusive aqueles mais cobiçados, ser visto por muita gente, ser reconhecido na rua, tudo isso traz aquela áurea de uma profissão sedutora, uma profissão prazerosa, parece até que a gente ganha para se divertir. Mas eu trouxe aqui hoje uma pessoa que vai falar que a realidade não é bem assim. Ela viveu e vive na pele as dores e as delícias da nossa profissão. Ela passou 25 anos e meio sendo repórter da TV Bahia e tem um dos rostos mais familiares para todos os baianos. Antes disso, ela passou também pela Record e pela Aratu. Diariamente, ela entrava nas nossas casas com notícias boas e ruins, coberturas de tragédias e de festas, histórias de sucesso, mas também de morte. Até que em novembro de 2025, ela saiu da emissora e resolveu seguir outros caminhos. Segundo notícias que circularam na época, a saída ocorreu após um período de afastamento, em que foi diagnosticada com síndrome de burnout. Hoje ela veio contar essa história aqui e falar sobre a saúde mental dos jornalistas. Seja bem-vinda, Adriana. Que bom receber você aqui hoje. Estou muito feliz da gente bater esse papo, essa conversa, né? Também estou muito feliz de estar aqui falando de um tema tão importante, a saúde mental. Maio está se aproximando e aí vem novas regras, uma expectativa que de fato as empresas olhem, no nosso caso, para o jornalista de forma diferente, não só para a questão física, mas para a questão emocional, psicossocial. Então não vai ser mais só responsabilidade do trabalhador, do profissional, do jornalista, se ele tem ansiedade, depressão, burnout, mas vai ser uma responsabilidade conjunta, compartilhada. Sim. E isso é importantíssimo, a mudança desse olhar. Sim, né? sim. Fico feliz de estar aqui. Que bom. Agora eu quero começar pelo fim, né? Geralmente eu começo pelo começo, eu já quero começar pelo fim. O fim é a sua fase hoje. Eu quero saber como é que você está hoje. Você está bem? Você está realizada? Bem, como é que você está? Eu estou feliz, eu estou com o coração, eu brinco que eu estou com o coração quentinho, porque eu acho que eu consegui fechar um ciclo de 31 anos de reportagem de rua e com a sensação de missão cumprida, porque eu consegui me dar a entrega, né, em todo o período que eu estive ali, com muita dedicação, com muita intensidade. Isso tem um preço, teve um preço na saúde. E aí isso me levou a um adoecimento que também provocou esse repensar onde eu estou, o que eu quero fazer. Então, hoje eu continuo ainda cuidando da ansiedade, da depressão, com psiquiatra, com psicólogo, mas eu te digo que hoje eu estou feliz. Eu me sinto com uma liberdade de poder expressar e ser quem eu sou. O livro é uma oportunidade em que justamente de me revelar esse olhar que na reportagem muitas vezes não é nem porque não pode, é porque não cabe mesmo. Sim. Né? E a gente tem as questões pessoais e que o público ele conhece um recorte, ele conhece uma partezinha, uma pequena parte. E agora eu consigo me mostrar de fato o que eu sou, o que eu penso, sem barreiras, sem limites, que em qualquer empresa, independente de onde eu estava, mas em qualquer profissão, em qualquer empresa a gente tem. Então, hoje essa liberdade eu acho que ela me faz muito feliz, muito bem. Que bom. Você escreveu um livro, deixa eu mostrar aqui, gente. Cartas de uma Repórter. Esse livro já está à venda em todas as livrarias aqui em Salvador? Na LDM e também na Amazon e no site da P55, que é a editora que publicou o livro. Pronto. Esse livro aqui, ela escreveu depois. Você escreveu depois, não foi? Da saída? Não, eu comecei a escrever antes. Eu comecei a escrever justamente em um período que eu estava assim, no que tanto a psiquiatra como a psicóloga, elas
deram o nome de desesperança. Sim. Porque da Covid para cá, o convívio com a violência e com a morte Sim. se tornou muito intenso e adoecedor. Chegou ao ponto que eu estava sem saber como lidar do que é a dor do outro e do que era a minha dor. Você conseguiu separar. Eu estreitei demais minha relação, principalmente com mães enlutadas. Então, isso ficou muito forte. Aí um dia, em uma sessão de terapia, a psicóloga sugeriu, ela sabendo que eu gosto de escrever, ela disse assim, como você vai ter um dever de casa hoje, escreva. Coloque tudo isso que você está sentindo, né? Coloque no papel. E aí eu escrevi, sem pretensão de postar, sem nada. Eu escrevi para mim, como eu fazia antigamente na adolescência, quando eu tinha diária. E aí escrevi. Aí compartilhei depois, numa sessão depois, com a psicóloga. E ela fez assim, pô, tá muito legal. Eu acho que muita gente vai ter empatia com o que você escreveu e vai se sentir ali dentro, porque era sobre violência. Sim, sim. E aí eu resolvi postar. E fiquei surpresa com a repercussão. Muita gente dizendo assim, sabe, eu me vejo nessa situação, eu também tô assim, eu não tô bem, tal. E eu sei que naquele período eu já escrevi de cara 7 crônicas. Agora todas sobre luto, sobre medo, sobre violência. Sim. Então tudo nesse campo, né? E para sair disso deu trabalho. Então foi nesse momento aí que eu comecei a construir, que ainda não era ideia de livro, era desabafo. Sim, sim. Então são crônicas? São crônicas. São crônicas são do 33 crônicas. Do seu dia a dia de reportagem. Isso, que eu conto bastidores, eu acabo falando em alguns momentos sobre saúde mental, mas não com o nome saúde mental, né? Mas como eu fui percebendo isso, como eu vivi isso. Falo das pessoas que foram importantes na minha trajetória, que muitas vezes eu só descobri depois, né? Eu tanto das equipes, desse trabalho que não é só do repórter, apesar do repórter ter a cara na tela, ser a pessoa conhecida, mas eu sempre tive o entendimento de que é um trabalho de muitos, e principalmente daqueles que estão com a gente ali, muitas vezes mais horas do dia do que nossos familiares. Nossos filhos, nossos maridos. Isso, então, e tem pessoas que foram muito importantes e decisivos, sabe, na minha construção como pessoa e também como profissional, em diferentes momentos de minha trajetória. Então, eu também trago esse olhar, trago pessoas que me marcaram e um pouquinho de bastidores de como era essa relação, por exemplo, com Ravengá, né, que, para quem não conhece, talvez os mais jovens, ele era o maior traficante, segundo a própria polícia da Bahia. Então, como era a relação dele com a imprensa, e eu vivi isso, eu via, não era ninguém que me contou. Então, eu trago também isso, falo desse maternar com essas mães, que algumas se tornaram amigas, e que a dor foi esse elemento que uniu, né, mas que não permaneceu na dor. Que eu acredito até que esse amor do filho, essa energia boa do amor, acabou selando também essa amizade. Sim. Então, eu faço um passeio sobre coisas que me marcaram. Sim. E principalmente pessoas que me marcaram. Eu não reconto histórias. Quando eu falo de Ravengá, eu não vou lá recontar, fazer o histórico de quando ele foi preso, não foi, o que ele fazia, com quem ele tinha relação. Não é sobre isso. Eu falo da relação dele comigo, da relação dele com o meu trabalho de jornalista e do que eu via e do que eu presenciei dos bastidores do jornalismo, da relação dele com as emissoras. Sim. Então, com certeza é um livro muito interessante. Pelo que você está falando aí, eu acho que vale a pena dar uma lida. Agora, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto que você já pincelou aí, né? Você passou 25 anos e meio na mesma emissora, a maior emissora do estado, né? Com uma visibilidade gigantesca, todo mundo lhe conhece. Você anda na rua, você não conhece as pessoas, mas as pessoas lhe conhecem, né? Por que você acha que esse tempo todo lhe trouxe essas sequelas, assim? Foi o trabalho em si? Foi o tipo de notícia com que você lidava? Foi o ritmo? O que foi? Nunca é uma coisa só. Sim. Tem coisas que enquanto a gente vive, a gente não se dá conta. Por exemplo, eu vou te trazer situações hoje, você que é mãe,
você vai entender. E que na época, por medo, por talvez desconhecimento, acho que mais medo talvez do que desconhecimento. Por exemplo, as 2 vezes que eu engravidei, eu trabalhei até tipo 39, 40 semanas de gestação. E tá Sim. bem, não tinha problema nenhum de saúde. Aí não é a questão do trabalhar, Sim. do ir pra rua, porque eu estava bem de saúde e eu não queria ficar na redação, por exemplo. Sim. Mas não existia um limite entre o que eu iria fazer. Então, nas 2 vezes que eu fiquei grávida, eu fui fazer pautas de bebê morto. Ai, E gente. não era só o contar a história, era ver o bebê morto, era o bebê estar no local. Meu Deus. As 2 vezes eu fiz chacina. Gente. Então, assim, são situações que uma dessas vezes, por exemplo, eu acho que era para Pojuca, se eu não me engano, eu já com 39 semanas, e aí naquela época era rádio, né, Sim. de você se comunicar com a redação por rádio. E aí o chefe de reportagem na época passa o rádio e todo mundo na redação ouvia, né, e como no carro também quando a gente falava. Ele perguntando, olha, surgiu uma pauta tal, em Pojuca, assim, 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 vocês vão precisar se deslocar. E aí, pra você, tudo bem? Eu disse, tudo bem. Se eu parei no caminho, tá tudo bem também. É, gente, 39. Eu soltei só isso. Sim. Mas quando eu olho pra trás, assim, por que que eu não disse não, eu não posso? Sabe, eu não acho bacana, porque eu já tô realmente, de fato, muito perto. Se eu tiver um mal-estar, alguma coisa, É. bolsa estourar, sabe? Então, assim, eu não tive, talvez na época, esse freio pra dizer, já que não partiu de lá, tipo, olha, Esse ela tá cuidado, né? esse cuidado, não tá nessa situação, manda outra equipe. Como, por exemplo, hoje em dia existe, se você tem a possibilidade, aconteceu uma matéria, você vai entrevistar uma vítima de estupro. Hoje, se tem um cuidado de tentar mandar uma mulher. Só manda o repórter homem se, sabe, de fato, Não tiver mais não ninguém. tem como tirar a pessoa daquela pauta, a pessoa está muito distante, é algo que aquele horário, tal, X, assim, assim. Mas hoje existe esse cuidado. Como depois de alguns aprendizados, como um dia que me mandaram para um terreiro em que eu estava toda de preto. Meu Deus. E parece uma afronta, né? Isso pra quem tá no terreiro parece uma afronta. Pois é, e é o mínimo diante, isso não tem muito tempo não, isso tem coisa de 3 anos, 4 anos. Sim, gente. Então era algo que já é de amplo conhecimento, É. que, né, por respeito, você não pode, não deve, não é que não pode, não deve, por respeito. Você está entrando na casa do outro, É. né? Então, era no mínimo você avisar, do mesmo jeito que se você vai fazer uma matéria de praia hoje em dia, você pede, eu traga uma outra roupa, porque você também vai entrar numa escuna. Você vai fazer matéria de praia e depois você tem matéria de peixe, não sei aonde, tá, sei lá, Sim. outra coisa. Então, traga uma roupa pelo sim, pelo não, caso você precise trocar. Então, hoje em dia, tem esses cuidados. Na época, então, assim, esse adoecimento, ele vem de pouquinho em pouquinho. Sim. Né? Quando eu olho para trás também em situações que eu também não freiei, eu operei de coluna e passei 1 ano tentando uma série de tratamentos para ver se eu evitava a cirurgia. E durante esse período eu sofria muito, porque estar sentada era ruim, ficar em pé era ruim, de tudo que é jeito, Sim. doía. E às vezes você tem que ficar posicionada pro vivo, né? Ali enquadrada, mais paradinha, com a postura. E aquilo, menina, parecia que era uma facada que estava me dando nas costas. Eu ficava com muita dificuldade, então eu vivia me encostando nos lugares, num poste, em alguma coisa que tivesse. Aí um determinado chefe, na época um gerente, me chamou um dia na redação. Tem uma sugestão bacana para você. Eu estava pensando essa sua dificuldade de ficar em pé, de ficar sentado na rua e tal. Você já viu aquele banquinho que dobra e fecha, tal, que é fácil de transportar, que é levinho? Compre um para você levar para os vivos. Meu Deus. Obrigada. Dei as costas e saí. Então são coisas e que talvez às vezes quando você vive, você não se dá conta, sabe? Adoece também quando você passa 25 anos no mesmo lugar, na mesma empresa e você não sai do lugar. Não tem uma ascensão profissional, né? Nem profissional, nem financeira. E deixa eu te Isso falar, adoece. Isso é uma coisa que
eu reparei, como telespectadora, sem saber, mesmo antes de eu entrar no mercado de jornalismo. Mesmo antes. Tanto que quando eu conheci o Ricardo, que veio, o Ricardo é nosso cinegrafista, que é casado com Andréa Silva, eu perguntei, lembra, Ricardo, que eu perguntei a eles, por que Andréa e Adriana só ficam como repórteres? Por que elas não vão para o estúdio? Por que elas não são âncoras? Ai, pois é. Então, tudo isso, ao longo do tempo, vai adoecendo. Vai adoecendo. Então, são esses cuidados que o trabalhador precisa ter, em que você pergunta lá atrás, por exemplo, durante a gravidez, por que você não disse, não, eu não posso? Não, eu não vou fazer a chacina. Porque tenho medo. Tenho medo, sabe? Você tem né? As chefias, eu não digo na empresa, as chefias te passam aquilo, ó. Se você não quer, tem vários para ocupar seu lugar. E existe o medo porque, como você abriu falando, você está na maior empresa do Norte e Nordeste, se existe uma possibilidade de ascensão nesse mercado, é ali dentro, né? Então, o que você faz? Então, eu tive filho, tem 24 anos. Então, lá atrás, imagine, eu estava início de carreira, né? Relativamente início. Então, você fica cercada de medos. E de cuidados. O que é que vão achar? Vão achar isso, vão pensar aquilo, vão me olhar diferente. Sim. Então, eu, por várias vezes, por falta de rede de apoio, eu tive que levar minha filha escondida no banco de trás do carro para poder eu fazer as vivo. matérias. Meu Deus. Então, como é que isso não adoece? Então, nunca é uma coisa só. É de uma caminhada. E quando aquilo permanece ao longo do tempo, aí você vem mais para frente. O que aconteceu? A Covid. A Covid foi a fase, o período desses 31 anos de carreira em que eu mais trabalhei. Eu imagino, para jornalista foi muito difícil. A gente mais trabalhou e e que eu tive mais medo. E em 6 meses eu engordei, os primeiros 6 meses de pandemia eu engordei 10 quilos. Meu Deus. Porque a gente lidava com a morte, a gente ia ao encontro do problema quando todo mundo ficava recluso. E a gente ajudava a dizer, fica em casa, use máscara. A gente tinha que ir para a rua. E a gente não sabia como lidar. As chefias também estavam aprendendo, ninguém sabia. Coloca microfone, não coloca microfone, passa o produto, não passa produto, fica distante, não fica distante. A gente lidava com pessoas que você ia entrevistar na porta do hospital, a pessoa dizia assim, acabei de receber a notícia de que minha irmã morreu de Covid e eu cheguei aqui carregando ela no colo. Então você não sabia se o cara também estava doente. Tava com Covid, E era assim o tempo todo. Foi um terrorismo essa época. O ver a morte, né, daquela forma, de você vivenciar essas dores de pessoas que não podiam se despedir, o medo de voltar para casa e trazer para quem não tinha nada a ver com a minha escolha profissional. Então teve momentos, eu lembro, teve um dia, e nesse dia houve um acolhimento, que na época foi de Ana Raquel, era um sábado de plantão, que eu comecei a chorar no meio do trabalho e eu disse assim, eu não quero continuar aqui, eu não vou ficar aqui, eu não tô bem, na época da Covid. E aí ela ligou pra mim, não, eu liguei pra ela e aí falei tudo isso, ela falou, não, fique tranquila, pode voltar, tá, vá pra casa. E aí também nessa época, no auge da pandemia, a emissora até teve psicólogo, mas com um trabalho coletivo. Sim, né? sim. Porque todo mundo pirou na batatinha mesmo, com tudo aquilo que a gente não sabia lidar, como todo mundo estava vivendo, só que a gente precisava permanecer ali, naquele lugar. Então, esse foi um período também que contribuiu muito. E depois, essa convivência diária e intensa com a violência. Não que tem mudou, como, piorou muito nos últimos 25 anos, né? Nesse tempo que você estava lá. Jornalista foi ou é preparado para trabalhar como EPI, um colete, à prova de balas? Não. A gente não foi nem é preparado para isso. E nem ganha para isso. Não ganha, exatamente. Ainda tem isso. E também não ganha para isso. E virou um EPI. Virou farda, né? Sabe? E então não tem. O adoecimento ele é constante, contínuo e por vários motivos. Sim, sim. O contato, assim, eu te sigo no Instagram, vejo que você de vez em quando posta umas, digamos, umas memórias de casos de violência, de casos trágicos do passado, que você relembra, que você cobra, né? Ah, fulana de tal está
aguardando até hoje e tal. Sim. E você posta textos que são mesmo sentidos, a gente vê que tem emoção, assim. Lidar com isso também acaba adoecendo. Todo dia você noticiar uma Sim. coisa ruim, todo dia uma morte, todo dia uma pessoa que tá... Muito. Eu cheguei ao ponto de não conseguir separar o que é a dor do outro da minha dor. Eu tenho uma relação muito próxima com mães enlutadas. Não só aquelas que perderam filhos para a violência do Estado, a violência Sim. da cidade, mas também que perdeu filho afogado, atropelado, de outras formas. Mães Sim. enlutadas. E essa proximidade me levou a ler sobre luto. Hoje eu penso e venho me preparando para escrever um livro infantil sobre luto. Então foi uma temática que eu não tinha, não me despertava nenhum interesse. Nunca tive problema, nunca tive dificuldade para lidar com isso. Sempre entrei em cemitério e para fazer as matérias que eram necessárias de morte, de coisa do tipo, sem problema. Não é daquele tipo que, passei na frente do cemitério, não. Nunca Sim. tive. Mas o lance é lidar com a dor do outro. É. Porque para mim nunca foi só aquele momento que está sendo gravado. Sempre foi muito o antes e o depois. E eu mantive muito dessas relações no depois. Eu não consigo receber uma mensagem de uma mãe dessa e ignorar. Ou simplesmente parar num bom dia. Sabe? Então, essa relação que foi se estreitando começou em determinado momento me criar um pavor de tipo, ai meu Deus, será que é o universo que está me mandando um recado de que eu vou perder um filho? E aí isso é uma Sim. forma de ir me preparando. E aí eu tive que trabalhar isso na terapia para poder, digo, olha, essa dor não significa que você não pode dar acolhimento, né? Mas para empatia tem limite. Você precisa também saber dar um limite nisso para que você não adoeça com aquilo que não é seu, que não lhe pertence. Então eu precisei muito trabalhar na terapia. E aí foi o movimento que surgiu, né? O primeiro desabafo, a primeira crônica. E aí eu continuo essa relação com as mães, mas hoje eu acho que já mais tranquila, já não tenho esses pensamentos Sim. de vai acontecer alguma coisa com meus filhos ou algo do gênero. Sim. E ao contrário, isso me estimulou muito a querer entender o luto, a viver esses processos, a saber como acolher essas pessoas. Sim. Sabe? Porque às vezes a gente fica, meu Deus, será que a gente repete aquelas frases, a frase chavão, né? Deus conforte sua família, ou aquele padrão, porque a gente fica meio sem saber o que dizer, sem saber o que dizer. E às vezes é simplesmente a escuta, o olho no olho, sabe? É simplesmente você tá ali e de fato estar presente e tá do lado. Teve uma situação, eu com duas mães, num evento de mães que tinham perdido filhos, e aí duas delas pediram para poder tirar foto comigo. Aí na hora da foto, a gente se posicionou para a foto. Na minha cabeça era, eu dou risada, eu fico séria. Aí eu, na dúvida, fiquei séria. Quando eu fui ver a foto, porque estava no meu celular, as duas estavam sorrindo e eu séria. Então, olha quanto a gente precisa aprender. Entendeu? E assim, é muito. Então, é muito aprendizado. E o trabalho, a parte boa, é que eu acho que dificilmente teria um outro lugar em que eu aprenderia tanto sobre ser humano, porque eu acredito no jornalismo humanizado. Sim. Então, eu sempre fiz muito esse caminho da escuta e eu acho que eu e a Andréa, eu acho que é por isso que a gente se afina tanto durante toda a vida, porque a gente sempre teve muito isso, esse olhar humanizado, de escuta do outro, do toque, e isso se refletia no trabalho da gente. Porque eu acho que não dá para ser diferente. E as pessoas, esse é o papel do jornalismo. Sim, eu também acho. Sabe? Não é o dado estatístico. O dado estatístico todo mundo vai ter, todo mundo vai dar. É como você olha o outro. É como você permite escutar o outro. Sim. Então, eu acho que isso foi um ganho pessoal para a vida e para essa oportunidade de pessoas que me permitiram acessar a vida delas, sabe? Atravessar, porque nunca é só aquilo que vai ao ar. Tem muito, muito mais coisa. E que você vai descobrindo e dizendo assim, meu Deus, como essa pessoa é capaz de sorrir? Eu que saí de casa achando que tinha problema.
Pois é. Quantas e quantas vezes? E esse tratamento humanizado que você, Andréa, e outros repórteres conseguem trazer para o seu trabalho, isso é percebido pelo público, viu? Isso é nítido. O quanto você se envolve, o quanto você está ali, não tratando como mais uma fonte, mais uma notícia para dar, não é uma coisa mecânica. Isso é bem... As pessoas podem até não saber denominar, Sim. né? Mas as pessoas percebem que tem o diferencial e dá todo uma legitimação para vocês, enquanto jornalistas, que vocês têm muita. E eu acho que o que me deixou de coração quentinho nesse fechamento de ciclo é justamente ter essa resposta. Sim, do público, do né? público, das pessoas. E sempre assim, em dias inesperados, ontem eu estava indo para a Bienal e recebi uma mensagem de uma mulher que eu fiz matéria. Ela tinha câncer de mama. E aí, na época, eu fiz matéria, porque ela, a partir do câncer que ela teve, ela começou, e ela era costureira, é costureira, e ela começou a buscar aprender a fazer perucas para poder distribuir e fazer todo esse trabalho. E num segundo momento que a gente foi fazer matéria com ela, já foi para mostrar esse projeto. E eu também ajudei, que ela ficou, depois do tratamento, ela ficou 1 ano, que ela precisava voltar para fazer um novo exame e não conseguia. E aí eu comecei a cobrar dela. E aí eu, fulana, cadê? Marcou? Ela, eu tô com dificuldade de marcar. Eu fiz, me mande a requisição que eu vou tentar. Eu não garanto. E aí comecei a correr atrás disso e tal. E fiquei na cola dela. Você tem que se cuidar. Não esqueça. Ela, minha irmã também tá falando. E isso tem alguns anos. Sim. E o tempo passou. Eu acho que eu não tinha contato com ela, eu não recebi uma mensagem, tem uns 2 anos. Aí ontem, do nada, eu recebo uma mensagem dela dizendo, passei para lembrar de você, para mais uma vez te agradecer. De novo, eu não sei se você lembra de mim. Eu sou fulana dessa situação, agora eu tô morando fora do Brasil, tal. Que bom. Aí, gente, aí dá um... Sabe? Um conforto. Ufa. Né? Ai. O trabalho foi bem feito. Valeu. Esse nosso primeiro bloco passou voando. A gente vai ter que dar um rápido intervalo, mas a gente já volta para continuar falando um pouco mais sobre essas questões de saúde mental. Já a gente volta. Estamos de volta com Sala de Imprensa. Hoje a gente está falando sobre a saúde mental dos profissionais de jornalismo. E eu trouxe aqui uma pessoa que está mais do que capacitada para falar sobre isso, que é a Adriana Oliveira, que dispensa apresentações, todo mundo conhece a Adriana Oliveira. E ela tem passado por esse momento assim, de tratamento, né, da sua saúde mental em decorrência da profissão. Adriana, a gente sabe, né, a gente que trabalha no meio, a gente sabe que os ambientes, né, de trabalho do jornalista, eles são muito tóxicos. Né, tem pressão por tudo que é lado, a gente lutando contra o tempo, e tem que fazer matéria de um lado da cidade, e 30 minutos depois você tem que estar do outro lado da cidade para fazer outra matéria. O nosso trabalho por si só, ele já é estafante, tanto é que a nossa carga horária é menor. Sim. A gente tem uma carga horária de 6 horas, são 5 de trabalho mais 1 de descanso. Isso. Então, por causa do ritmo, né, que é muito pesado. Mas a gente tem também aquele ambiente que contribui. E aí, quando a gente é mulher, é pior ainda. Porque tem também a pressão estética, a pressão da idade, as cobranças para que a gente não engorde, para que a gente não envelheça, etc, etc. Por que você acha que hoje a gente vive um tempo que se discute muito isso, saúde mental, assédio moral, assédio sexual no ambiente de trabalho, né, os desrespeitos contra a mulher nos ambientes de trabalho. Mas, apesar de todas essas discussões que a gente tem visto muito, o ambiente de trabalho do jornalista, ele permanece, parece que igual a 50 anos atrás. Acho que algumas mudanças tiveram, mas ainda continua um ambiente tóxico. Por que você acha que isso acontece? Porque o jornalismo está inserido na sociedade, a sociedade está adoecida, então logo o jornalismo ele também está adoecido. Então eu acho que por isso acontece, né? Estamos inseridos nesse contexto macro. Em relação assim à mudança, mudou, eu acho que muita coisa mudou para melhor em relação à questão do padrão, porque antes existia um padrão da forma de falar. Antes a gente tinha não era aceito o nosso sotaque.
E hoje isso é valorizado. Então, eu vivi todos esses processos, daquele em que a nossa fono trabalhava para que nossa voz atendesse a um padrão, e até o momento em que, ok, tudo bem, que massa, a gente vai conduzir só para tipo, Salvador. Eu, por exemplo, eu falava muito Salvador, engolindo o R, que é bem nosso. É baiano. No baianês também a gente fala muito engolindo o gerúndio. Eu falo comendo em vez de comendo. Então, é diferente você trabalhar essas questões do que você trabalhar o nosso sotaque. Então, o que se permaneceu trabalhando foram essas outras coisas. E não mais o sotaque. Eu peguei fases em que a gente não podia expressar sentimentos, a gente tinha uma pessoa ao lado ali, aos prantos, uma pessoa que perdeu alguém e tal, eu não podia simplesmente fazer o gesto de tocar no ombro como um acolhimento, por exemplo. Sim. A gente tinha toda a rigidez que era traduzida como se manter isento. Neutro, né? A neutralidade. Neutro, que nunca existiu nem nunca vai existir, porque não é. A partir do momento em que eu escrevo um texto, é meu olhar sobre aquilo. Tanto que por que é diferente uma matéria em cada veículo é feito de uma forma diferente? Porque são pessoas diferentes. Com bagagens diferentes, com bagagens diferentes. Exatamente, trazendo o mesmo assunto. Você vai ter o mesmo dado estatístico, mas você não vai ter o mesmo olhar. Não é a mesma pergunta feita ao mesmo entrevistado. Então, isso é de forma diferente. Era a questão da roupa, da tatuagem. A gente não podia ter essas coisas. Hoje e nos últimos anos eu já trabalhei com todas as tatuagens que eu queria ter. Antes, por exemplo, no pulso eu usava relógio para esconder a tatuagem que eu tenho aqui na parte do punho. Então, tinha essas questões. Na gravidez, nosso enquadramento grávida era do peito para cima, para não mostrar que estava grávida, porque nada podia chamar a atenção, era a notícia chamar a atenção. E se tinha essa ideia de que a gravidez iria desviar o foco, chamar mais atenção do que a notícia. Então, foram muitas mudanças positivas nesse sentido. De que hoje você olha para as pessoas e você olha que todas não estão com a mesma roupa, com o mesmo padrão. Tem um estilo de cada um, o que adapta melhor a cada um, o que reflete mais o que é cada um. Então, isso é muito bacana, né? Esse respeito e essa transformação que se deu. E que se deu também na forma de falar, mais coloquial. Hoje a gente não precisa falar só ônibus. Em determinado momento eu posso falar o buzu. O aumento da tarifa de ônibus, mais porque a turma que pega o buzu aqui na estação da Lapa e tal. Então, se é permitido isso. E é como a gente fala, e é como é. Então, esse é o aspecto positivo da história. Mas aí você pergunta... As pressões internas, no ambiente, dentro das empresas, né? Aí o ambiente, ele continua, porque o jornalismo, a gente continua indo para a rua com a sensação de atraso. Você já sai com uma cobrança de quando você volta, de quando você entrega. Não é nem quando você volta, é quando você entrega. Você já sai querendo, ai meu Deus, se eu pudesse deixar gravado, se eu pudesse adiantar isso, o que é que eu posso fazer para adiantar? Sempre com essa sensação. Então isso, claro, gera uma ansiedade. Gera uma ansiedade. E quando você tem na redação pessoas que não sabem lidar com essa ansiedade, muitas vezes até para frear que aquela cobrança que um editor-chefe faz para o editor que está na comunicação com você no ponto do vivo. Se aquilo vai passando e você que está na ponta... Óbvio que vai chegar e vai gerar resultado no ar. Que é a pessoa gaguejar, a pessoa errar, a pessoa não lembrar, a pessoa... Enfim, a entrega que você vai ter. Então, às vezes, você precisa ter pessoas e nem todas estão preparadas para aquela função e conseguem dar esse freio, filtrar aquilo que vai passar. E aí, tudo isso vai gerando um estresse. Tanto que as pessoas me perguntavam muito. Eu acho que também vai muito de personalidade, como você lida com as emoções. As pessoas me perguntavam muito, você consegue manter a calma mesmo nas situações mais, tarará, tarará, e sempre falavam muito, esse momento do encontro comigo na rua, sempre primeiro vinha isso, você é tão calma, você é tão serena. Aí eu respondia brincando, só eu sei como por dentro eu estou. Isso, é isso que eu ia dizer. Calma externamente, mas por dentro a gente vai somatizando as coisas, né? E vai adoecendo. E aí vai adoecendo. E qual foi o momento, assim, que você viveu profissionalmente mais difícil pra você, que você achou que
não ia dar conta. E aí eu quero fazer 2 perguntas em uma. Quando foi que você percebeu que você estava no seu limite, que estava na hora de parar? Vou começar por aí. Quando eu percebi esse limite, tem 10 anos. 10 anos, e você trabalhou 10 anos acima do seu limite. Meu Deus. Agora, Porque rapidinho. são muitos medos. Porque você tinha filhos pequenos? Porque tinha hoje, uma tá com 20 e o outro tá com 23. Então, Eram pense, pequenos, 10 anos ainda sim. estavam. E eu não tive rede de apoio e sustentava a minha família. Sustento. Então, você ser chefe de família nesse contexto é muito difícil. Muito difícil. E outra coisa que eu ficava sempre me perguntando é: eu nunca fiz outra coisa. Eu vou Sim. saber fazer outra coisa? Como é que vão me enxergar? Eu já não sou tão nova. Então, essas Isso é muito perguntas. difícil pra gente. Muito. E pro feminino, o envelhecer pro feminino, ainda mais para quem trabalha em TV, é diferente. É um problema. O homem envelhece, ele Pois ganha é. credibilidade. Exatamente. A mulher envelhece, é visto, o mercado enxerga de forma diferente. E eu não tô falando de como eu me enxergo, eu nunca menti a idade. Tenho 51 e tô bem. Minha Tá ótima. neta aos 4 anos, ela fica dizendo: vovó, você tá velhinha. Aí eu brinco: todo dia, todo mundo fica um pouquinho velhinho. Você tinha 1, você fez 2, você foi ficando velhinha, você fez 3, você foi ficando velhinha, você fez 4. Então é isso aí. E eu quero ficar muito velhinha. Eu digo isso, olha, assim, eu quero ficar muito velhinha para você estar adulta e a gente sair, a gente ir, se você dirigir o carro para mim, parará. E fico falando assim. E de fato, eu tenho muita vida pela frente, Sim, com certeza. sabe? E quero essa vida viver com plenitude, qualidade. com qualidade. Então, o fechar o ciclo não é parar de trabalhar. Sim. Não é aposentar nesse sentido, vou fazer mais nada. Sim. Não, eu quero fazer muita coisa. Sim. Hoje eu tenho outras possibilidades de olhar para mim que há 10 anos eu não tinha. Porque era muito esse olhar sobre o criar filho. Cada final de ano, cada dezembro que eu conseguia fechar o ano com a escola quitada, era um alívio, peso que saía Mas é muito do difícil. ombro. Para quem é mãe solo, para quem não tem de Isso. apoio, é muito difícil. Então, teve toda essa caminhada. É. Além, tanto que o que ajudou muito foram os últimos 5 anos de terapia. Sim. Que me ajudou a fortalecer, a responder essas interrogações que eu trazia comigo. Como é que vai ser meu medo, como é que eu vou pagar plano de saúde, como vai ser isso, como vai ser aquilo, Sim. né? Essas questões, porque caminho pronto não vai ter nunca, né? E a gente fica ali, né, esperando esse momento. E esse momento, ele é construído. Tem que construir, exatamente. Ele Mas é o que foi que te construído. levou a dizer assim, ó, não dá mais pra mim? Né? Não foi uma coisa só, É foi isso. todo esse conjunto de coisas. Nunca não teve um elemento. Sim. Sabe? Não teve um elemento. Foi o conjunto. Foi o conjunto da E obra. qual foi o momento mais difícil assim, que você passou? Você sabe dizer algum? Foram vários. Porque, por exemplo, enfrentar e levar minha filha no carro escondida para trabalhar foi um momento extremamente difícil. É difícil mesmo. Ir trabalhar no dia do enterro de ACM, ficar 7 horas ao vivo, sem contato com meus filhos, e os 2 internados, um com 2 e outro com 5, Gente. foi extremamente difícil. Difícil porque eu, enquanto profissional, eu queria estar ali. Era um momento histórico. Eu queria estar presente naquele momento histórico. E, ao mesmo tempo, angustiada sabendo e achando que a gente acha que, enquanto mãe, só a gente sabe cuidar da melhor forma. E então ali era, sabe, é muito sofrido. Meu Deus, Então foram muitas escolhas difíceis. Sim. De ter que viver, de ter que fazer, de passar 15 anos trabalhando 4h30 da manhã, porque era o único horário possível para eu ter algum momento do dia com meus filhos e não viver com eles o café da manhã, o almoço, durante 15 anos de uma vida de uma filha que hoje está com 20. Entendeu? Mas são escolhas. De me culpar lá atrás, quando eu botava suco de caixinha para a escola. Hoje eu olho e digo, ainda bem que eu tinha dinheiro para comprar suco de caixinha para ir para a escola. Porque eu me culpava porque eu não tinha energia. Para fazer porque eu já acordava às 3h30 da manhã. Eu sei bem E como eles se arrumavam sozinhos para a escola com 6 e 9 anos de idade. Gente. E o transporte ia pegar na porta do prédio. Então, eu 6 horas da manhã no vivo, eu tinha que administrar a ligação que eu recebia de meu filho para dizer que minha filha não tinha tomado banho.
Aí eu dizia, mas como é que você sabe que ela não tomou banho? Porque quando eu entrei para tomar, o chão do banheiro estava seco. Então, sabe, administrar essas tudo coisas. isso de longe, fazendo ao vivo, tendo que me concentrar no que eu ia falar, no que eu ia pensar, né, no que eu estava pensando, e acordar 3h30 da manhã para botar pasta na escova de dente e voltar para casa de tarde e ver a pasta de dente na escova, porque não escovou na hora que saiu para a escola. Hoje, só quem é mãe sabe isso. Isso. Só quem é mãe sabe. Então, e o peso que a gente sente por não estar ali por naquele várias culpas. E eu me sentia culpada porque eu não É. acordava mais cedo ainda para fazer o suco saudável de frutas e mandava o suco de caixinha, porque era o que eu dava. Era o que dava. Aí hoje eu olho, tá, tudo bem, era o que eu podia, era o meu melhor. Ainda bem que eu comprei o suco de caixinha, sabe? E isso tenho certeza que não faz diferença nenhuma no olhar que seus filhos têm pra você. Não, mas que pra mim na época fazia, era um peso. É. Agora, Adriana, teve um momento que você... foi um momento recente, né? Que você passou uma situação difícil, né? Pela conversa que a gente teve, você já vem há mais de 10 anos com esse processo de adoecimento mental, já estava, né, naquele conflito, já sabendo que não estava bem. E aí, em 2024, você fez uma matéria no Carnaval sobre os ambulantes, né, que trabalhavam ali. Um vivo. Um ao vivo, E aí, você acordou um ambulante que estava lá no circuito dormindo. Você foi bombardeada negativamente pelas pessoas, pelos colegas. Todo mundo caiu em cima de você, assim, porque você teve a falta de sensibilidade de acordar um ambulante cansada e insistiu, porque teve um pouquinho de insistência, né? E aí, eu não sabia, como a maioria das pessoas não sabiam, que você já estava enfrentando esse problemão, né, de saúde mental. Como foi pra você receber esse bombardeio? Eu te juro que eu fiquei tranquila. Você ficou tranquila? Aí eu vou dizer por quê. Na época, até a gestora, Sim. Ela me ligou pra perguntar como é que você tá? Você tá bem? Ó, aqui tá tudo bem, viu? Só tô ligando pra te dizer, tá tudo bem. E eu tô querendo saber como é que você tá. E eu disse, não, eu tô bem, tô tranquila. Eu acho que se isso tivesse sido, talvez, há algum tempo, eu não estivesse. Mas o que me deixou tranquila? Primeiro, porque eu sei da minha trajetória construída. Eu sei e tenho consciência dos meus valores. Aí, outro ponto. Errei. Admiti que eu errei. Aí eu vou te contextualizar. Eu não quis justificar para as pessoas de dizer, mas eu já fiz isso, foi tudo bem, todo mundo deu risada e passou, e já vi isso com outros colegas fazendo e também nunca teve esse alarde esse peso como teve agora. Por que eu não usei isso como argumento na época para tentar botar pano quente naquilo que eu tinha feito? Primeiro, porque eu entendo que o momento é outro. Quando eu acordei e outros colegas fizeram isso, a gente acordava, sei lá, aquela pessoa, o primeiro nascer do sol do ano novo. Tinha essas pautas. Aí você ia para aquela pessoa que dormiu na areia do Farol da Barra, aí chegava, acordava a pessoa, blá, 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 blá. Nessa mesma vibe, como também teve outras vezes, eu mesma e também outros colegas com ambulante, mas há alguns anos, né? E por que a repercussão foi diferente? Porque o momento social é outro. As coisas mudam. Por que hoje não se faz piada de gordo, né? Sobre gordo, sobre negro, porque a sociedade foi entendendo que não é legal. E não é legal por isso, por isso, por isso. Então, assim, estamos em movimento de mudança. E isso é importante. E é importante que a gente reflita. Eu tenho uma explicação para aquele momento. Mas, eu estava ali fazendo ao vivo, só tinha aquela ambulante dormindo, um outro ambulante que eu entrevistei também nesse ao vivo que estava guardando lugar para outras pessoas. E outros ambulantes que estavam próximos, no momento em que viram eu caminhando e ao vivo, se afastaram porque não queriam dar entrevista. E eu tinha 4 minutos, 5 minutos de ao vivo para estar ali falando. E só tinham essas duas situações, aquele ambulante sentado num banco e essa ambulante dormindo. E eu fui como válvula de escape para preencher aquele tempo que eu tinha, tentar falar com ela. Tanto, aí você vai dizer, você foi educada? Fui educada, oi, tal, não sei o quê, sabe? Bom dia, desculpe, tá te acordando. Teve todo esse contexto. Mas, depois, olhando a situação, e fiz não achando que estava errado. Tipo, aí tô sabendo, mas vou fazer porque eu preciso encher linguiça no meu tempo. Não, eu não achei que estava errado naquele momento que eu estava fazendo.
Depois, parando com toda a repercussão, tal, parando para refletir, você faria de novo? Não, não faria. Entendeu? Ela Sim. até foi educada comigo. Foi. Ela não foi. Ela foi bem Ela educada. não foi rude como as pessoas foram. é. Ela não teve esse entendimento que as pessoas tiveram. É. Mas aí, você voltaria a fazer? Não, não voltaria. Eu tentaria compor meu tempo, preencher meu tempo com outras coisas que eu poderia, falando da avenida, do circuito, da proximidade do carnaval, enfim. Eu tinha repertório para isso. Sim. E então, assim, eu acho que é uma oportunidade de você rever. Sim. Porque a sociedade mudou, porque as coisas mudaram. Então a gente também tem que estar atento a mudar. Como eu consegui perceber, graças a Deus, lá atrás, no início da caminhada, de que eu não podia sair de uma entrevista com dúvida. Então, se eu não soubesse, eu nunca tive vergonha de perguntar por um entrevistado, eu não sei, dá para você me explicar de novo? Tem outro jeito de você me explicar? Deixa eu ver se eu entendi direito. Olha, eu escrevi aqui assim, assim. Tanto que eu dizia assim, ó, quando eu fizer o off, quando era um assunto muito denso, uma coisa que eu não estava muito confiante daquilo, do meu entendimento sobre a coisa, eu nunca tive vergonha de dizer assim, eu posso te ligar depois para poder eu ler o texto que eu escrevi para ver se tá ok? Não, pode, fique tranquila, tá não sei o quê. E se eu tinha dúvida, eu ligava. Sabe? Sempre tive minhas fontes mais certinhas e seguras para, tipo, um criminalista, acontecia algo assim, assim, assim. E era aquela pessoa que ia me tirar do sufoco para poder eu saber como conduzir aquilo, qual é a etapa seguinte, depois dessa audiência, o que é que vem, o que é que pode vir, o que é que isso tá certo, o que o advogado tal tá me dizendo. Sim. Então eu sempre tive minhas fontes, que eu não ia dar o nome da pessoa, que não era a fonte para entrevista, mas que era a minha fonte para tirar minhas dúvidas, para me deixar segura, para saber onde buscar tal informação. Sim. Então, dessa forma, eu li aquele momento desse jeito. Então, por isso, eu fiquei tranquila. Sim. Agora, é interessante que você trouxe aí uma circunstância que quase ninguém sabe, quem está de fora do jornalismo, que é o seu entorno quando você está fazendo um vivo. Olha o que você falou. O pessoal saiu, você não tinha mais a opção de entrevistar, porque as pessoas não quiseram, elas se afastaram. Sim. Tinha um rapaz que você já tinha entrevistado e tinha ela que estava dormindo. Você tinha um tempo para preencher. Né? E muitas vezes tem alguém no ponto. Sim, continua. Falando, continua, vai aí, não sei o quê. Isso a gente não tem conhecimento. Quando a gente está ali assistindo, a gente não tem conhecimento de nada disso. E aí, depois que eu entrei no meio, aí eu passei a observar. Muitas vezes eu vejo uma repórter que eu sei que é boa e que tá ali literalmente enchendo linguiça, repetindo 500 vezes uma coisa que ela já falou. Eu sei porque ela tá fazendo aquilo. Tem alguém no ouvido dela. Segura, a audiência tá boa, vai, tá. Mas quem não é do meio, quem não conhece, sabe. não sabe, fica porque não ela tá sabe repetindo. a dinâmica. Por que isso? Por que não sei o quê? E aí fica parecendo que a culpa é sua, a culpa é do repórter que tá ali na frente, que não sabe, não tem o que falar, não estudou, não entendeu, não sei o quê. Tem também. A gente leva muito essa Tem pecha, também. né? É isso. Tem também. Sim, vamos aproveitar esse gancho que você deu, né? Nosso tempo tá voando aqui, mas vamos tentar... Eu já vi você fazendo algumas críticas ao modo de fazer jornalismo atual, que é muito diferente do modo raiz, digamos assim. Hoje nós temos um jornalismo Nutella, né? O que mais te incomoda nesse modo de fazer hoje? Acho que certamente isso quem também... desiste do jornalismo humanizado, porque para mim não tem outro. Sim. Não sou saudosista, não acho que o tempo lá atrás que eu comecei era o melhor do mundo. Eu acho que tem coisas muito bacanas hoje. Sim. Eu sou do tempo da máquina de datilografia, né, gente? Naratu, que é outro cinegrafista aqui. Da máquina de datilografia. Eu sou dessa época. E fechei um ciclo, a gente utilizando o celular, inclusive para fazer vivo só com o celular. E o celular sendo a principal ferramenta. Eu parei de usar caneta na Covid e usar papel para escrever texto. Sim. Então, tudo de lá para cá, até por conta disso, do papel, da caneta, desse passado, cuidado, aquela coisa toda, a gente que vinha da rua, para não levar para quem estava na redação, essa coisa toda. Então, de lá para cá, era só celular. Texto enviado, comunicação, tal. Aí uma coisa que adoece, a nossa intrajornada não é respeitada.
A comunicação, ela permanece o tempo todo por WhatsApp. Sei. Você vai para teu local, você mandou o boletim que tinha que gravar, que tinha que gerar, tarará. Então, você tá ali tomando seu café na intrajornada e o tempo todo você continua trabalhando. Você tá Isso não respondendo é mensagem. Isso não é respeitado. Pois é. Entendeu? É porque aí você vai lembrando, porque são pequenas coisas que do cotidiano, que somadas e ao longo do tempo, né, produzem esse efeito adoecedor. Sim. Agora, Adriana, mais uma coisa, por que você resolveu falar sobre isso? Porque muitas vezes, uma pessoa que chega numa emissora grande, né, e que sai, ela não quer falar, porque ela não quer se queimar, porque, pode fechar portas pra mim e tal. Por que você eu não falar? quero voltar a fazer o que eu fazia. Você tomou uma decisão definitiva. Definitiva. Sim. Não quero. Então, pra você não tá perdendo nada. Não. E é importantíssimo que você fale. É importantíssimo. Porque foi isso, era uma decisão tomada há 10 anos. Assim, que eu tinha consciência que eu não queria mais. Mas entre a consciência e o conseguir fechar o ciclo, foram 10 anos. Então é muito tempo. Muito tempo. Foi uma decisão consolidada mesmo. Muito tempo de dor, muito tempo de terapia, muito tempo para chegar a isso. Então, é você estar plena do que você quer e do que você não quer. E eu não quero mais isso. E quando eu digo e repito, não é falando mal da empresa. É um fechamento de ciclo, gente, para começar algo novo. Eu quero viver outras coisas. E o que acontece lá, acontece nas outras também. Também. Não é falando mal de empresa, não. Porque muita gente fica taxando e com os recortes que são feitos, né? Sempre parece... Não, eu tô falando de mim. Eu tô falando de meu processo. Sim. Sabe? É disso que eu tô falando. E ok, teve muita coisa boa, muita coisa de aprendizado, como quando eu falo do jornalismo atual, eu não falo com o saudosismo de que meu tempo foi o melhor do mundo. Tem muita coisa hoje bacana, mas que precisa ser aproveitado, que continua precisando de entrega, continua precisando de escuta, de olho no olho. Isso não pode se perder. É disso que eu tô falando. É não se perder o que é essencial para o jornalismo. Que a pressa sempre existiu, sempre vai existir. A cobrança sempre existiu, vai existir. Isso não muda. Agora, que conselho você daria? A gente vai ter que finalizar, infelizmente. Eu ficaria aqui mais horas. Que conselho você daria para quem está pensando em estudar jornalismo, para aquele estudante jovenzinho, ou para aquele que já está na faculdade, que está começando a carreira? Eu acho que para todo e qualquer profissional hoje, independente da área de atuação, é ter o plano B. É não colocar energia em uma única coisa, sabe? A gente precisa canalizar essa energia para mais de uma coisa. Todo mundo a gente tem habilidade para várias coisas, mas a gente costuma focar muito em uma, né? Eu acho que a gente desde do ponto de largada, a gente precisa canalizar para pelo menos 2 caminhos. Porque a vida é maré alta, maré baixa. Então tem horas que vai estar bom em um, tem horas que vai estar ruim em outro, e vai estar assim o tempo todo. E quando a gente está em 2 caminhos diferentes, a gente vai construindo ali, onde quando não está uma bom aqui, eu vou aqui, vai ser o ponto de respiro, ou aí o outro ganha fôlego e vai ser, o momento vai estar melhor para pagar as contas em um, depois... Então, isso vai tornar mais fácil de administrar a caminhada do que quando a gente está aí para tomar decisões, sabe? E eu acho que isso vale para qualquer profissão hoje em dia. Você vê que as pessoas, mesmo quando tem grana e estão bem-sucedidas em um caminho, você vê isso, por exemplo, com atores, com médicos. Por que fulaninho, um médico super bem-sucedido, cheio da grana, ele agora passou a ser sócio de um restaurante japonês, ele passou a estar em tal coisa, a atriz que é dona de clínica, que também tem... Porque é preciso, você tem que abrir outras portas. E isso faz bem. Eu acho que tem que ter esse olhar. E especificamente no jornalismo, gente, a gente tem um leque enorme. Era estar atento para as oportunidades. Principalmente a gente tem agora o IA, que toda hora as coisas estão mudando e estão ampliando. É não se limitar. Até para a decisão que você tomou ficar mais leve. Humanizar sempre. Entendeu? E humanizar sempre. Porque não existe jornalismo profissional, jornalismo é um só. O meu entendimento é esse. É isso mesmo. Adriana, amei a nossa conversa, amei. Eu quero também só relembrar aqui, ó, para você que está nos assistindo, se você gostou dessa conversa, aqui tem muito mais, né? LDM,
Amazon? A Amazon e também no site da P55, que é a editora que está comigo nesse trabalho, nessa nova caminhada, nesse novo capítulo da minha vida. Que agora você vai investir mesmo nessa carreira de escritor? Sim, já que tô bom. com outras 2 ideias, inclusive um livro infantil. Ah, ótimo. Então vai vir mais aqui. Então compre esse primeiro, depois vai vir desdobramentos. Isso. E assim, o conteúdo eu tenho certeza que tá garantido. Quem lê vai gostar, porque conteúdo você tem demais, né? Obrigada, Adriana. Também que bom estar aqui agradeço. com você. Obrigada para você que está em casa, nos acompanhando na nossa audiência. Já sabe, nosso encontro é toda quinta-feira, sempre às 13 na TV Câmara e às 17 na Rádio Câmara. E quero agradecer também a toda a nossa equipe aqui que trabalha com a gente, faz esse programa acontecer. Até o próximo Sala de Imprensa.